Hoje o nosso bate-papo é sobre o trabalho nos Estados Unidos. Saiba o que você pode e não pode fazer enquanto você é um aluno em uma universidade americana. Então fique com a gente até o final do vídeo e segura a vinheta. Salve, salve rapaziada, meu nome é Guilherme Esperança, eu sou ex-atleta universitário e fundador do Na Gringa Intercâmbio Esportivo. E como eu disse antes, hoje o nosso papo é sobre trabalho lá na gringa. Vocês vão saber o que pode e o que não pode ser feito para conseguir aquela grana extra enquanto você é um aluno de uma universidade. Para começar, vamos bater um papo aí sobre o meio mais comum dos atletas e dos estudantes conseguirem um trabalho nos Estados Unidos. São os trabalhos conhecidos como Work ou Job on Campus. O que significa isso? Quando você é um aluno sobre o visto F1, que é o status de visto para aluno, você pode trabalhar dentro do campus, mas existem algumas regras. Vamos até elas, vamos conversar um pouquinho. Com esse visto, o F1, você pode trabalhar até 20 horas semanais dentro do campus da sua universidade. Aí os trabalhos são os mais variáveis possíveis. Você pode trabalhar na cafeteria, você pode trabalhar na biblioteca, você pode trabalhar como tutor de alunos. Existem uma série de oportunidades de trabalho dentro das universidades. Cada universidade vai ter uma oportunidade de trabalho para você. Então, quando você chega, é legal você ir procurar ali e sempre se informar, tá, sobre quais vagas estão disponíveis. O que é importante saber e o que é importante sempre vocês terem em mente é esse limite de horas que vocês podem trabalhar. Então, on campus, vocês têm 20 horas de trabalho semanal, isso durante o período de aula. Se você está em férias, ou se é durante um feriado, por exemplo, Natal, final do ano, e tiver alguma vaga aberta para trabalho nesses períodos, aí você não precisa trabalhar apenas 20 horas semanais. Aí está aberto para você trabalhar mais. Outro detalhe legal que diz a regulamentação aí de trabalhos on campus. Eles dizem que você não pode tirar o emprego de algum americano ou de alguma pessoa que tem ali legalmente a residência nos Estados Unidos. Mas aí, falando como experiência própria, eu fui atleta, eu tive emprego dentro do campus de universidade e é muito fácil você conseguir esse tipo de emprego, tá? Umas dicas aí para vocês conseguirem: mantenha a nota alta, converse com o pessoal da faculdade, tenha um bom relacionamento com o staff e todo o corpo ali da universidade e que você consegue essa vaga. Dificilmente eles não vão tirar esse emprego alegando que você está tirando essa vaga de um americano natural, beleza? Então essa aí é a dica, e lembre-se, 20 horas semanais durante o período de aula, e fora o período de aula vocês podem trabalhar mais. Existe também o trabalho off-campus. O trabalho off-campus é quando você consegue um emprego fora da universidade, beleza? Mas para vocês conseguirem esse tipo de trabalho, ele é bem mais difícil, isso eu garanto para vocês. Existem circunstâncias especiais onde o governo vai te autorizar a conseguir esse tipo de trabalho. Eu vou falar para vocês algumas dessas circunstâncias. Quando você perde ajuda financeira, digamos aí que o seu pai ou sua mãe, que são os responsáveis financeiros por você, tem algum problema e você não consegue mais contar com o auxílio deles. Só que você vai precisar provar que aconteceu alguma coisa que esteja fora do seu controle, que não tenha sido culpa sua e que essa ajuda financeira foi limitada. Então aí é um dos motivos e uma das coisas que pode te ajudar a conseguir um trabalho fora do campus. O segundo motivo é se você tem, por exemplo, uma despesa médica muito alta que você não consegue pagar e que o seu seguro-saúde não cobre. Aí está mais uma chance de você conseguir um trabalho off-campus. Uma coisa também que pode te ajudar é se, por exemplo, a diferença entre o real e o dólar fica muito mais alta do que está hoje. Então, se tem essa flutuação de diferença entre moedas, é também mais uma oportunidade, mais uma chance de você conseguir um trabalho fora da universidade. Só que vocês precisam lembrar que esse processo ele demora em torno de 12 semanas, ok? 12 semanas. E você não pode ter um emprego fora do campus antes de receber essa autorização. Para conseguir isso, você vai precisar juntar os documentos e ir até o International Office aí da sua universidade ou da universidade onde você vai estudar, conversar com eles, eles vão te ajudar nesse processo para conseguir a autorização para trabalhar off-campus. Mas aí, ó, fica a dica de novo: não burlem a lei. É muito complicado. Se vocês conseguirem um trabalho fora do campus sem essa autorização e forem pegos, vocês perdem o seu visto e são mandados de volta
para o Brasil. Então fiquem atentos, tá? Essas duas primeiras aí que nós batemos um papo são dos dois meios tradicionais de conseguir o trabalho. O trabalho on campus é o mais fácil deles e o que a maior parte dos alunos brasileiros conseguem. Você consegue tirar uma grana razoavelmente legal aí, uns 600, 700, 800 dólares por mês, dependendo do seu trabalho, dependendo da sua universidade, o que te ajuda aí a ter aquele dinheiro extra ou até a pagar a tuition se você não conseguiu 100% de bolsa. O trabalho off-campus, como eu acabei de dizer, ele é um pouquinho mais complicado e vale sempre conversar com o International Office. O CPT, que é o Curricular Practical Training, seria alguma coisa parecida aqui com o Brasil, com o nosso estágio quando você está fazendo uma faculdade. Aqui no Brasil, praticamente todos os cursos exigem um estágio. Nos Estados Unidos é diferente, são alguns cursos que exigem esse estágio. E quando ele exige, você pode usá-lo como forma de trabalhar e receber uma remuneração. Mas, novamente, existem algumas regras a serem seguidas para conseguir o tão sonhado CPT. O primeiro, você precisa estar trabalhando em alguma área que seja relacionada ao seu curso. Então, por exemplo, se você está estudando jornalismo, você tem que trabalhar em alguma coisa, por exemplo, na TV, em algum jornal, no rádio, tá? Então, lembre-se, se você estuda administração, você vai ter que trabalhar em alguma empresa, em alguma vaga relacionada à administração. Esse trabalho, esse CPT, precisa ser uma exigência curricular. Então você precisa ver no seu currículo, no currículo do seu curso, se há essa exigência do CPT. Se houver, aí você pode estar elegível, você pode pedir autorização. Se não tiver na sua grade curricular, o CPT não é para você, não é uma chance para você conseguir esse trabalho, beleza? Outra coisa que é importante salientar. Existe o CPT full-time, onde você não tem o número máximo de horas para trabalhar, e existe o CPT part-time. O que você precisa prestar atenção e ficar muito atento. Se você trabalha por mais de 12 meses sobre esse comando, sobre essa oportunidade do CPT, você não vai ser elegível para conseguir o OPT, que é o próximo tipo de oportunidade de trabalho que eu vou comentar com vocês. Então vale muito a pena vocês manterem aí sob controle o tempo que vocês vão estar trabalhando sobre o CPT. Dica aí é para vocês não baterem os 12 meses, para que vocês consigam ainda pedir autorização para trabalhar sobre o regime de OPT. Mais uma coisa, você pode receber mais de uma autorização de CPT ao mesmo tempo. Então você consegue trabalhar em estágios diferentes ao mesmo tempo, beleza? Aí vai ser muito do seu controle e se você vai ter tempo hábil para conseguir. Lembre-se também que você não pode deixar as suas notas caírem e você não pode abandonar as aulas. Você precisa ainda ser um aluno, né? Um estudante da universidade e precisa ter boas notas. Como eu comentei com vocês, existe também o OPT, que é o Optional Practical Training. Esse OPT acaba sendo uma das maneiras mais comuns de atletas e alunos universitários ficarem mais um ano nos Estados Unidos. Existem dois tipos de OPT. Existe o OPT pré-graduação e o OPT pós-graduação. O OPT pré-graduação, como o nome fala, você vai pedir autorização para exercer um trabalho tanto full-time quanto part-time durante o seu período de aula, tá? Lembre-se que você precisa também estar trabalhando em alguma área relacionada ao sua major, ao curso que você está estudando. O OPT Post-Graduation é quando você se forma e você vai ter autorização aí para trabalhar por até 12 meses como full-time nos Estados Unidos. O que vale lembrar é que você precisa pedir, não importa se é o OPT pré ou pós-graduation, você precisa pedir enquanto você está tendo essas aulas, tá? O processo demora um pouco e você não pode começar a trabalhar antes de receber essa autorização. Existe também uma outra regra que você não pode trabalhar mais de 12 meses sobre o regime de OPT. E o que isso quer dizer? Se você decide começar o OPT pré-graduação, trabalhar em uns 3, 4 meses antes de você se graduar com o OPT, só vai te sobrar a diferença para 12 meses para você fazer o pós-graduation. Então, se você trabalhou 4 meses antes de se graduar, você só vai poder trabalhar mais 8 meses depois da graduação. Isso no regime OPT, tá, galera? Se você estiver trabalhando on-campus ou off-campus, não vai descontar esses 12 meses seu de OPT. Vale também lembrar que se você
baixar suas notas, se você diminuir suas notas, você acaba perdendo essa oportunidade. Então o OPT é muito e muito comum entre os alunos universitários brasileiros que estão indo aí para a gringa. Existe uma galera que fica um ano depois da graduação trabalhando full time e conseguindo uma grana bem bacana. Agora, vamos bater um papinho aí sobre Social Security e depois fazer um resumão sobre o que a gente acabou de ver sobre emprego. Quando vocês forem começar a buscar sobre trabalho nos Estados Unidos, vocês vão ouvir sobre um documento que é de extrema importância, que é o Social Security. Esse documento não só é importante para quando você fala em trabalho, mas também para uma outra série de questões. Se você quiser abrir uma conta em banco, pegar algum auxílio, o Social Security é o documento, um dos documentos mais importantes da sua vida aí enquanto você estiver nos Estados Unidos. Para conseguir não existe um segredo, não é tão difícil. Eu vou passar para vocês agora um passo a passo de como conseguir o seu Social Security. Então, se você tiver algum amigo aí nos Estados Unidos que está perdido, não sabe como conseguir esse documento, ou se você estiver indo para lá e ainda não tem ideia de como conseguir, preste atenção nesses passos aí, que é fácil e você, eu tenho certeza que você também vai conseguir o seu Social Security. O primeiro, você precisa ter um comprovante de emprego. O que é isso? Você precisa conseguir um emprego on campus. Você precisa ter uma carta de um chefe de departamento ou, digamos, do responsável pela cafeteria, da biblioteca, dizendo que ele está te oferecendo uma oportunidade de trabalho. Depois que você conseguiu essa carta, você vai precisar ir até o International Office, aí na sua universidade, levar essa carta junto com o seu passaporte e seus documentos de imigração para que o International Office valide essa carta. Depois que eles validaram, existe uma application que eles chamam, que é uma ficha, que você precisa preencher solicitando o seu Social Security. Quando você terminou de preencher essa ficha, você precisa ir para algum office do Social Security para entregar pessoalmente a ficha, os documentos que você levou à universidade, junto com aquela carta de oferta de trabalho. Depois que você deixou tudo isso lá no office do Social Security, e dentro aí de 4 a 6 semanas, você recebe no seu endereço o seu Social Security e você está autorizado a conseguir seu emprego on campus, tá? Dentro das universidades, os trabalhos on campus, eles sempre vão exigir para vocês o seu Social Security. Então vale a pena vocês ficarem atentos e já chegou na universidade, já começa a fazer esse processo, busque as informações e comece a buscar aí o seu Social Security. Beleza? É difícil falar Social Security, guys. Eu fico todo embananado. Eu tenho o meu, depois eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verem como que é esse documento. Beleza? Resumo aí, uma regra geral para vocês ficarem na cabeça. Se vocês estiverem trabalhando on campus, só 20 horas semanais de trabalho enquanto você estiver em período de aula. Fora do período de aula, fiquem à vontade para trabalhar full time, se sua universidade permitir. Com o CPT, você pode trabalhar até 12 meses sem prejudicar o seu OPT. Lembre que o CPT você precisa manter notas, você precisa ser full-time student e você também precisa estar trabalhando em algo relacionado à sua grade curricular. Então, sua grade curricular precisa ter a exigência que você faça um estágio, que é como o nosso estágio aqui no Brasil. O OPT é o mais comum e é o meio mais utilizado por brasileiros para que eles consigam ficar um ano a mais nos Estados Unidos, trabalhando full time e levantando uma bela de uma grana. Beleza? Esse foi um vídeo falando um pouquinho aí sobre o trabalho nos Estados Unidos enquanto você é um aluno. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, comente. Por favor, dê o like nesse vídeo para que o YouTube continue te mandando notificações sobre conteúdos novos aqui do Na Gringa. A gente sempre vai estar batendo um papo sobre intercâmbio esportivo e como você consegue facilitar a sua vida lá na gringa. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido e eu vejo vocês na semana que vem. Um abraço.